falando de marketing, falando de vendas, falando de mostrar o valor da segurança, é só NR que eu tenho que falar dentro da empresa? Não. Ah, a vida é o maior valor, a vida não tem preço. Ok, isso aí, vamos combinar que todo mundo já sabe isso, vamos superar, vamos para a próxima página agora. Ah, recentemente eu também fiz conta do impacto de um acidente de trabalho ou da exposição a riscos dentro de uma empresa, tá? E eu elenquei 6 possíveis perdas e coloquei em ordem crescente. Sabe qual foi a menor delas? As multas das NRs. E outra, por exemplo, folha de pagamento. A gente falou de tributação agora há pouco, né? Financiamento da aposentadoria, o impacto do FAP. De quanto em quanto tempo uma empresa tem folha de pagamento? Todo mês, né? Então tem que recolher o tributo todo mês. De quanto em quanto tempo uma empresa é fiscalizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho? Nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil, tá? E agora vai... Presencialmente, praticamente uma vez na vida e uma na morte. E nem eletronicamente. Nem eletronicamente. Então, mas tá possível para o futuro. assim, ó, entrou o domicílio eletrônico trabalhista, que nada, é como se fosse... Não é um grande problema. Não. Aliás, dos males não é o maior. Não, e é o mais barato, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu entrevistado é o técnico de segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, Jonathan Terres. Ele é um consultor da área de segurança do trabalho, empresário e tem muitas soluções aí no mercado exatamente para resolver este tema importante. Nós vamos conversar com ele sobre PGR, riscos psicossociais e como é a atividade de um consultor num mercado tão complicado. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Jonathan, tudo bem com você? Bom dia, muito obrigado pelo convite, tudo ótimo. Melhor agora, né, com a oportunidade de participar junto à revista Proteção desse podcast. Muito obrigado pelo convite. Que legal, Jonathan. Jonathan, a sua atuação hoje, você começou como tradicional, trabalhou em empresa, virou empresário, teve até uma revenda de EPI, tive uma depois revenda criou de uma EPIs. consultoria, mas hoje você é mais do que um consultor daquele tradicional que tem os seus clientes, você também auxilia as empresas de consultoria a formatarem o seu negócio, né? Então, primeiro explica um pouquinho essa sua trajetória para depois a gente entrar nos temas de riscos psicossociais, PGR. Claro, com certeza. Eu comecei tradicionalmente lá aos 18 anos, sou da safra 2005, eu costumo falar, né? Então eu sou técnico de segurança, tenho 20 anos então. Esse ano, final do ano agora, fecho 20 anos de profissão, legal. 20 anos de formação. Como técnico de segurança, né? E eu reforço sempre muito isso, até antes aqui no bastidor a gente estava falando, vou te apresentar como engenheiro, e eu reforcei, fala que eu sou técnico, porque eu tenho muito orgulho dessa profissão. Hoje eu também sou engenheiro de segurança, mas eu me tornei engenheiro depois de já ser empresário na área, ou seja, claro que a engenharia abre muitas portas, te faz desenvolver muito raciocínio lógico, é excelente, estudem, não parem de estudar nunca. Mas se eu não engenheiro fosse, não ia ter mudado praticamente nada na minha carreira hoje. Como técnico, eu teria construído tudo que eu construí. Trabalhei como CLT quase 10 anos, 9 anos e meio. Trabalhei numa empresa pequena de consultoria. Depois fui para uma multinacional que está em 110 países. Depois fui para um outro grupo empresarial onde trabalhei no corporativo. Até que eu percebi que estava batendo em um teto.
e pensei, pô, por que não empreender, né? Então comecei com uma loja de EPIs, fui revendedor de EPIs por 5 anos, que existe até hoje do lado de uma das nossas clínicas, inclusive. Você atua em Lajeado. Lajeado, Estrela, A loja começou em a Lajeado. loja é em Estrela. 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 É, o Estrela. pessoal que é de fora do Rio Grande do Sul, Estrela e Lajeado são duas cidades separadas por um rio. Passou maus bocados aí na enchente do ano Exatamente. passado, mas hoje está se recuperando naquela região próspera do nosso Exato. país. Exato. E aí, com o passar do tempo, hoje a gente tem unidade em Capão da Canoa, atendendo o Litoral Gaúcho também. Temos a EMED Brasil, que a gente atende a nível Brasil, clientes da consultoria. E temos também a Unity Consultoria Empresarial, onde nós temos software de gestão próprio, nosso desenvolvido. Temos médico do trabalho e CRMs em todos os estados para atender os PCMSOs. E ainda a nossa expertise, a nossa experiência, o nosso modelo de negócio testado e validado já na nossa região por quase 2 décadas. Que hoje, então, pô, eu consegui começar a CLT, aprendi, criei alguma casca ali, digamos assim, né, na parte de experiência técnica, que é a menos importante para o empresário, já antecipo. A parte técnica é a mais fácil de aprender, difícil é desenvolver as outras habilidades, né? Enfim, e pensamos, por que não oportunizar de juntar todos esses recursos que nós temos e fornecer isso em forma de um serviço para quem também quer construir sua consultoria? O que eu costumo dizer é que a pessoa... Normalmente é o medo que trava, né? A gente acha motivos racionais para justificar uma emoção que é o medo na hora de empreender. O medo de não dar certo. É natural, todo empreendedor iniciante sente isso. Então nós dizemos que a pessoa não começa nem sozinha nem do zero, porque nós já temos muita coisa construída que ele já sai usando, ele vai errar muito menos, ele vai acertar e visualizar oportunidades muito mais rápido e vai ter toda essa equipe dando suporte. Isso é a Unity, né? Então nós criamos esse ecossistema de empresas dentro da SST, cada uma prestando o seu serviço, para dependendo do perfil do cliente, da solução que ele precisa, nós temos. E eu sou professor também, então com a DT Consultoria, que é outra empresa que eu tenho, eu faço consultoria para grandes empresas na área tributária, ligada ao seguro acidente de trabalho, né? Financiamento aposentadoria especial, gestão do FAP, nexo técnico, gestão de benefícios e afastamentos, que tem um impacto violentíssimo, aí, milionário nas folhas de pagamento, e também tenho cursos na área, né? Então tenho cursos online, tenho cursos em company para grandes empresas também. Enfim, nós criamos essa capilarização de oportunidades, de possibilidades, mas tudo dentro da segurança do trabalho, que para mim é uma das melhores áreas que o Brasil nos oferece para empreender. Que legal. Bom, como você muito bem disse, o desafio do empresário, a gente está falando do empresário, não o empresário que contrata o Tec Segurança, mas o empresário Tec Segurança, o empresário engenheiro, o empresário médico, o empresário da consultoria, né? Esse desafio é muito importante e a gente tem esbarrado, a gente percebe que muitas vezes o profissional tem esbarrado já justamente na questão da gestão do negócio. Sim. Ele é um excelente médico, é um excelente engenheiro, mas o técnico, o enfermeiro, o ergonomista, o higienista não é importante a profissão, mas ele esbarra exatamente no negócio, na questão administrar a equipe, administrar as contas, administrar o marketing, administrar toda a estrutura, né, e os investimentos. E muitas vezes a empresa acaba não dando certo. E às vezes poderia dar certo se tivesse um suporte, né? Sim, tu falou pontos importantíssimos e tu esqueceu um que para mim ainda é o principal: vendas. Somos Quando eu todos falei marketing, vendedores. eu estou imaginando Ah, também claro, junto, claro, mas claro. a venda Com é certeza. fundamental. Se o cara Com não certeza. souber vender o negócio dele, esse Se negócio não vai... se tu me perguntar hoje, Jonathan, qual é a tua principal função hoje dentro de todas essas empresas que vocês construíram? Eu sou um vendedor. Entende? Claro que eu sou um vendedor que usa do conhecimento técnico, Claro. usa das experiências técnicas que já viveu, mas para mostrar como argumentar da maneira correta. Eu costumo falar para o pessoal, hoje nós temos mais de 2.000 clientes fixos, contratos de recorrência, que todo mês nos pagam um boletinho lá, graças a Deus, amém. Para mim poder pagar os meus, eles têm que pagar os deles, né? Claro. Que chega até a nossa conta bancária. Mas, brincadeiras à parte, nesses 2.000 contratos fechados, óbvio que eu não fecho toda a negociação, porque eu não sou nenhum tipo de bruxo, nem mágico, né? Não sou super-homem das vendas. Presente em todos os momentos. Exato. Então, assim, se eu tenho hoje 2.000 clientes na carta de clientes, imagina com quantos empresários eu já sentei para conversar. Ou seja, eu já consegui, a um certo nível, modelar como que é o raciocínio do empreendedor. E aí, seja qualquer ramo, é o dono de um frigorífico com 800 funcionários, como já tive a oportunidade de conversar, ou é o seu Malaquias lá, que tem uma Santana Quanto com os balde de cimento no porta-malas, mas cada em cima, ele também é um empresário, ele é um empreendedor, um microempreendedor muitas vezes. E tem algumas coisas que são comuns a todos eles, tá? Nenhum gosta de perder dinheiro.
Muita gente cria aquela imagem que até às vezes se deixa influenciar por mídia e por coisas que não valem a pena, mas acaba sendo alienado a muitas ideias que existem por aí, tá? Que a empresa é malvada, que todo empresário é malvado. Ele acorda de manhã e diz, eu vou vou acidentar alguém hoje. vou Isso. acidentar. Eu vou tirar o direito de alguém. Isso. Eu sou o opressor mesmo. Eu só quero ficar rico às custas. Não é assim, eu te garanto. Tem Deve ter um outro maluco empresário no mau meio, né? caráter? Como- Tem. Como tem engenheiro mau caráter Sim. que usa da Justiça do Trabalho, por exemplo, para fazer laudo fajuto e dar insalubridade à Sim, torto e à sim, direito com sim. nenhum critério técnico. Entende? Tem mau caráter em qualquer função, seja no empresariado, seja CLT, seja autônomo, não interessa. A grande maioria, a grande massa de empresários é bem intencionada. E eu não estou achando isso, eu estou falando que quem já conversou com milhares de empresários. Conheço. Então, só que eles têm as dificuldades deles. E nós, da segurança do trabalho, nós temos a estranha mania de só olhar do nosso ponto de vista as coisas. Nós temos como objetivo principal preservar a vida, cuidar do trabalhador, e às vezes até com certo exagero, tratando eles como crianças e não são, mas tudo bem, né? Então tem algumas críticas a essa filosofia muito romântica da segurança. Mas nós esquecemos que quem toma as decisões, inclusive de implementar uma medida de controle, é o empresário. Ele que é o dono do recurso e ele tem que escolher o recurso escasso e limitado dele para as necessidades, que são infinitas às vezes dentro de um negócio. Sim. Então, o que nós temos que ser? Bons vendedores. Como é que eu vendo a ideia da segurança para o empresário? E aí vem o meu resumo da ópera. Eu só vendo duas coisas para empresário: redução de custo e segurança jurídica. Só isso. Redução de custo, o que ele já tem, e segurança jurídica para evitar um custo que ele não deseja. Né? Me fala qualquer área da segurança. É um PPR, que tu já conversou com a Geórgia, por exemplo. É gestão do e-social, que tu falou com o Machado. Qualquer área. No fim das contas, se a gente souber desdobrar a comunicação de uma forma comercial... Entende, né? E ele entende muito ele vai entender. Essa lógica, por que né? precisa fazer um PPR lá da Geórgia? Por que tem que ter uma pessoa qualificada pela Geórgia para fazer um PPR, que é um programa de proteção respiratória? O que o pulmão do seu Malaquias, que trabalha lá lixando pedra, tem a ver com o caixa da empresa? Tudo. Porque se nós não preservar a exposição dele a um agente nocivo, vai ficar acima do limite de tolerância se não tiver um sistema de umidificação ou de exaustão, ou sei lá, corte a úmido e não a seco. Isso vai ser uma atividade especial que ele vai ter que pagar 6% sobre a remuneração do seu Malaquias todo mês. E o seu Malaquias ganha 5 mil. Aí tu bota isso ao longo de 5 anos. Aí só não é um Malaquias. Aí tu tem 30 pessoas fazendo isso. Quanto isso vai te custar por ano de tributo sobre a folha de pagamento? Por isso é importante ter o PPR da Geórgia. Opa, percebe que eu peguei uma questão técnica e direcionei para os meus dois argumentos. Redução de custos. Bom, quer dizer que se eu implementar medidas que eu elimine o risco ou que eu diminua abaixo dos níveis nocivos, eu vou reduzir meu custo sobre a folha de pagamento? Vai. Entendeu por que segurança é investimento? Porque te traz retorno. Só que, infelizmente, às vezes nós temos dificuldade de argumentar, porque a nossa preocupação é ser extremos e exímios técnicos, muito bons tecnicamente, e esquecemos de desenvolver as outras habilidades. Eu sempre falo que o profissional de segurança, se ele desenvolvesse duas aptidões, ele estaria muito à frente. É saber fazer conta e saber fazer marketing. Marketing, que envolve comunicação. E comunicação, é conversar com o dono da empresa, conversar com o trabalhador. O trabalhador ele consegue, mas com o dono da empresa ele tem dificuldade. E se ele falasse com o dono da empresa exatamente o que você está falando, fazer conta, ou seja, um acidente, uma indenização, uma insalubridade, um TAC, tudo isso gera custo. E isso é só somar, fazer os cálculos e projetar. Mostra para ele pode até tomar a decisão. Isso eu não vou fazer porque não me interessa. Claro. Mas às vezes o profissional de segurança já pensa, ele não vai querer. Ele já se coloca na posição do dono da empresa. Eu não vou nem falar com ele que ele não gosta de gastar. Mas você está colocando muito bem. Ele não gosta de gastar porque ele não quer perder dinheiro. Mas se eu disser para ele que se ele não gastar em determinadas coisas, ele vai perder dinheiro, é isso aí, é exatamente isso que você está falando. Eu fiz um até convergente a isso que tu está dizendo, tá? Eu fiz um vídeo, faz um bom tempo já, mostrando matematicamente, fazendo conta na planilha de Excel, que o investimento no enclausuramento de uma máquina para reduzir o nível de ruído abaixo do limite de tolerância, em 2 anos ia render mais do que ele colocar numa aplicação que... se pagava,
que rende mais que uma aplicação financeira O dinheiro que ele ia investir. rendendo a juro composto a 1% ao mês, que é uma aplicação segura e muito boa, diga-se de passagem, né? Pô, eu vou pegar aqui, ó, R$ 200 mil e vou investir para eliminar o ruído, para reduzir o nível de ruído e tirar 50 trabalhadores de uma condição especial, que tem média tanto de salário, que se eu não tirar isso, eu vou ter que pagar 6% para a Previdência Social. Ah, mas eu não estou pagando, então tu está sonegando. A Receita Federal agora, com o cruzamento de dados do E-Social, ela vai te pegar ali na frente. Ela não está com É pressa. mais difícil não pagar. Não tem como. Ela não tem pressa porque ela pode retroagir 5 anos. Então, lá em dezembro de 2027, a Receita pode te cobrar janeiro de 2023, quando começou o PPP eletrônico. Então, não fiquem afoitos esperando a Receita multar e cobrar, etc. Ela tem tempo para isso. Ela está preocupada com 2020 agora, para não perder os 5 anos de decadência, né? Pois é. Então, é isso. E eu mostrei matematicamente que no investimento ia render agora, não lembro de cabeça, sei lá, aumentar 60% o capital dele. Investindo em segurança ia aumentar 200%. Eu consegui mostrar matematicamente que valeria a pena ele alocar o recurso dele na segurança, que ia reduzir o custo dele, e o que ia ficar no caixa era mais do que ia render na aplicação. Quem é que fala dessa forma? E outro erro grave... Basicamente, falar da linguagem do empresário. Justamente. Né? E não dizer, porque tem que proteger o trabalhador, porque a NR diz que... Ok, a NR diz, ok, tudo bem. Só que isso até sensibiliza o homem. Mas o cara daí ele olha e ela, não, mas eu tô com umas dívidas aqui, eu tô... Se eu não pagar, eu quebro a empresa. Se eu não, isso aqui... Para ele é o dia a dia. Nós estamos falando de pequenas e médias empresas que vivem... Exato. Né, vende o almoço para... vende a janta para comer almoço, ou vende o almoço para comer a janta. E que alocam a maior parte da mão de obra trabalhadora, né? Dos trabalhadores brasileiros estão nessas empresas. Né? Então, exatamente esse é um ponto que está faltando profundidade. Eu acho que é muito legal essa abordagem que você desenvolve. Esse é um ponto que nós temos que começar a trabalhar. Nossas escolas não falam sobre isso. Infelizmente. Os cursos técnicos, os cursos de nível superior também não falam. E basicamente falam de NRs. NRs explicam as normas e tal, e é importante, então, mas isso e outra coisa, sempre não pode. É o cara do não. Não fica sem capacete, não pode não fazer isso. É o chato. O profissional de segurança acaba virando o chato da empresa. Eu ia comentar isso antes, até agora tu trouxe novamente o ponto, tá? Nós estamos acostumados a comer no mesmo coxo, né? A gente foi doutrinado lá desde o curso, é o que todo mundo fala no grupão do Zap agora, é só o assunto que os profissionais falam quando sentam para conversar, é só NR, tá? A norma regulamentadora é importante? Lógico que sim. É importantíssima, é o pilar da segurança do trabalho, é onde norteia ali o que pode e não pode realmente, o que é o certo, como que eu faço a proteção para cada risco específico. É lógico que elas são muito importantes. Agora, falando de marketing, falando de vendas, falando de mostrar o valor da segurança, é só NR que eu tenho que falar dentro da empresa? Não. A vida é o maior valor, a vida não tem preço. Ok, isso aí, vamos combinar que todo mundo já sabe isso, vamos superar, vamos para a próxima página agora. Recentemente eu também fiz conta do impacto de um acidente de trabalho ou da exposição a riscos dentro de uma empresa, tá? E eu elenquei 6 possíveis perdas e coloquei em ordem crescente. Sabe qual foi a menor delas? As multas das NRs. E outra, por exemplo, folha de pagamento. A gente falou de tributação agora há pouco, né? Financiamento da aposentadoria, o impacto do FAP. De quanto em quanto tempo uma empresa tem folha de pagamento? Todo mês, né? Então tem que recolher o tributo todo mês. De quanto em quanto tempo uma empresa é fiscalizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho? Nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil, tá? E agora vai... Presencialmente, praticamente uma vez na vida e uma na morte. E nem eletronicamente. Nem eletronicamente. Então, mas tá possível para o futuro. Assim, ó, entrou o domicílio eletrônico trabalhista, que nada, é como se fosse... Não é um grande problema. Não. Aliás, dos males não é o maior. Não, e é o mais barato, tá? Infelizmente, essa é a realidade. São pequenas, né? Realmente... O domicílio eletrônico trabalhista é como se fosse o ECAC da Receita Federal. É um portal para facilitar a comunicação, mas depende das ações que vão ser feitas. E eu já conversei com a Bruna Quadros, que é auditora fiscal do trabalho, está em Brasília agora, mas ela fez a coordenação aqui do Rio Grande do Sul. Como que é a seleção da auditoria? Olha, isso, claro, a grosso modo, né? Não é só isso. Mas assim, cada mês a gente pega um segmento econômico. Então, janeiro e fevereiro vamos nos frigoríficos, em março vamos nas madeireiras, em abril vamos na construção civil e assim por diante, tá?
E denúncias, e a gente não consegue nem atender todas as denúncias. Então, quando que um auditor fiscal, como o pessoal viaja na maionese às vezes, o auditor pode passar na frente da empresa e ver. Não, ele não vai parar, querido. Infelizmente, isso não funciona. Eu estou num prédio que é ao lado do prédio que tem a Delegacia Regional do Trabalho. Eu estou do ladinho deles. Eu vejo o cara pintando lá em cima do telhado de qualquer jeito. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eles são seres humanos, eles são um só. Eles têm demanda, Sim. eles têm demanda infinita praticamente e tempo limitado. Sim, vocês vão cuidar da quadra deles, Já não não consegue. conseguir atender os grandes problemas, né? Ou seja, Alexandre, quando a gente fala só de NR, nós perdemos muita oportunidade. A NR é barata. A multa ainda tem o FIR, é uma coisa arcaica. Entende? E essa história do não. Tu é notificado, tu tem a oportunidade de atender a notificação, daqui a pouco, do nada, aparece documento que não existia. Infelizmente, o nosso mercado é prostituído também, como qualquer outro, tá? Tem gente que vende certificado, tem gente que vende PGR, já tem PGR aí com os psicossociais reconhecidos por segmento econômico já sendo comercializado no mercado. Olha que absurdo. Isso vai existir sempre, independente do que a gente faça. E a multa ainda é barata, além de tudo. E tu ainda paga com 50% lá se tu paga dentro do prazo. Assusta algum empresário? Não. Eu estive lá em Minas Gerais, em uma cidade de Minas, dando um curso para uma empresa mineradora de grande porte, que é jovem, ela existe há 6 anos. Eu perguntei quantas vezes o auditor fiscal, mineradora, caminhões, e explosivo e jazida e não sei o quê, quantas vezes já foram fiscalizados pela Auditoria Fiscal do Trabalho? Nenhuma. Uma empresa mineradora, né? Então, ou seja, quando acontece exposição a risco e eventualmente um acidente, nós temos as NR, sim, que pode ter uma multa, mas nós temos o Ministério Público, que pode assinar um TAC, pode evoluir para uma ação civil pública, né, do termo de ajustamento de conduta, pode evoluir para uma ação civil pública. Nós temos a Polícia Civil, quando tem um óbito, infelizmente, quando ocorre um óbito, é feita uma investigação e é aberto um inquérito criminal, e esse inquérito pode indiciar criminal o dono da empresa, pode indiciar o técnico, o engenheiro. Pode evoluir para um artigo 121, que é homicídio culposo. E aí todos os envolvidos que poderiam ter feito alguma coisa e foram omissos vão ser indiciados como réu de homicídio. Ninguém fala disso. Nós temos o impacto dos acidentes que geram benefícios junto à Previdência, que aumenta os tributos em função do FAP. O FAP aumenta o RAT lá e todo mês na folha de pagamento impacta financeiramente. Um acidente que gere um benefício impacta por 2 anos no financeiro da empresa e ninguém sabe fazer essa conta. Expor o trabalhador a uma condição nociva, que a gente lauda lá no LTCAT, que pelo amor de Deus, a LTCAT não é para falar de insalubridade, é atividade especial. Se a gente laudar isso, 6% do salário daquele trabalhador nós vamos ter que calcular sobre o salário, todo mês vai para a Previdência, isso gera custos milionários. Nós temos ação regressiva, conforme o artigo 120 da Lei 82.13, que o INSS, quando verificar indícios de negligência às normas padrão de segurança, deve oficiar a Advocacia Geral da União e promover uma ação regressiva, e está tendo uma força-tarefa para aumentar o número de ações regressivas. Isso, né? Ou seja, é tiro de tudo que é lado e problema grande que quebra uma empresa. E o que a gente se limita a falar? De NR. Quando você fez esse levantamento aí dos custos, você falou que o menos era a NR. A NR. O que é os principais, assim? Nós o principal custo que impacta num acidente? Neste exemplo específico. Do afastamento, eu fiz de horas trabalhadas. Não, isso é superficial, tá? Além das NRs, eu coloquei absenteísmo. Ninguém conta isso, né? Sim. Absenteísmo ficou mais caro que multa de NR. Eu simulei uma empresa de 300 funcionários que foi auditada e pagou 30 multas. 30 multas, já é um número alto de multas, porque pode atender notificação e se livrar de várias, né? Uhum. Depois o absenteísmo, depois foi o FAP, depois foi financiamento da aposentadoria especial, depois foi indenização para a família. Aí eu peguei uma média de sentenças de indenização por dano moral, dano material, quando tem um óbito. E no caso em questão, o que mais custou foi a ação regressiva, 1.800.000. Naquele caso específico ali daquela empresa. Que ainda não é uma tradição muito forte. Não, mas aí eu chamo um ponto ali de atenção, que todos aqueles ali podem acontecer. A ação regressiva ela pode acontecer. A indenização ela pode acontecer se tiver um acidente fatal. A multa do Ministério do Trabalho pode acontecer. Agora, o que é certo que tem todo mês? Tributo sobre a folha. Então, mesmo estando em terceiro e em quinto lugar, o FAP e a aposentadoria especial, merece uma atenção especial porque todo mês tem, quer queira, quer não. E a gestão da segurança do trabalho é que reduz o tributo lá na folha de pagamento. E tem gente que não sabe nem o que é. Não faz nem sentido a gente não estudar isso, né? Bom, Jonas, é muito bom falar sobre essas questões financeiras, mas a gente está num
terremoto, maremoto, tsunami, A nova onda, chamado, né? é a nova onda, A onda do chamado verão agora. riscos psicossociais, né? E eu vi você nas redes sociais aí falando sobre, né, tem essa coisa, quem é que faz, quem é que não faz, não pode, tem que ser psicólogo, tem que ser ergonomista. E uma coisa que para mim ficou claro, inclusive a gente fez um evento em São Paulo com a presença do Rodrigo Vaz, e que foi muito bem destacado que a necessidade da análise preliminar, análise ergonômica preliminar. Claro. Tem gente que diz que a análise ergonômica preliminar tem que ser feita por um ergonomista. Eu fico sempre preocupado se tem ergonomista suficiente para atender todas as milhões de empresas brasileiras e fazer isso. E a gente acaba criando um negócio que acaba não rolando porque não tem gente para tudo e não tem dinheiro também, porque não é uma coisa também tão. Lógico, Eu lógico. fico sempre preocupado com a pequena empresa, né? E aquele empresário que tá com dificuldades e chega alguém e diz assim: agora o senhor tem que fazer mais isso aqui, tem que É. contratar um psicólogo, um ergonomista e tal. E isso acaba assustando as pessoas. Qual é a tua avaliação sobre essa questão aí? Vamos lá, né? Há quem diga que só ergonomista pode fazer isso, só psicólogo pode fazer aquilo, e há quem diga que a Terra é plana, né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com o diz que me diz que, né? Com o burburinho. Eu costumo fazer muito a seguinte pergunta: quando alguém afirma alguma coisa, eu respondo com base em quê? E normalmente, algumas não, a maioria das Aonde afirmações diz isso? eu ouvi dizer. Ou nem ouviu dizer, simplesmente são vozes da própria cabeça, não sei. Mas nós temos que ter algum tipo de raciocínio lógico por trás do que a gente afirma. E eu tenho a estranha mania também de sempre o que eu falo, chega a ser chato às vezes, acho que eu até falei antes, a ação regressiva conforme artigo 120 da Lei 82.3. Eu já criei o mindset de sempre dar o Da embasamento a referência da legislação do que eu estou falando. relativa ao que está Do fazendo. que eu estou falando. Inclusive, sempre no início dos meus cursos, uma das primeiras frases que eu coloco para reflexão é: duvidem de mim. Não é porque eu estou na condição de professor ou de palestrante ou de entrevistado aqui da revista Proteção, que é relevante pra caramba na minha carreira. Aliás, obrigado mais uma vez pelo convite. Mas não é porque eu estou falando aqui que as pessoas têm que achar que tudo que eu falo é a verdade absoluta. As Sim. pessoas devem ter raciocínio próprio, não serem alienados e questionar. Óbvio que eu não estou dizendo para o meu aluno duvidar, querendo achar que eu vou mentir para ele naquele Sim, momento. Não é não isso. É ter raciocínio lógico, é questionar. Por isso que eu cito a referência técnica, sempre cito a norma. Se você achar que não faz sentido o que eu estou falando, tá aqui a referência, tá o texto original, a base, você vai lá na fonte, lê e interpreta da sua maneira. Aí você vê se você concorda ou discorda de mim. Então é isso, tá? O que acontece na segurança, como aconteceu quando migrou do PPRA para o PGR, como aconteceu com a entrada do E-Social, agora está acontecendo com o psicossocial. E já vou fazer uma previsão aqui, tá? O STF deu 18 meses para o Congresso legislar sobre a adicional de penosidade. E esses 18 meses acabam agora final do ano de 2025. Então se preparem que a nova onda do verão vai ser o adicional de penosidade. E aí nós temos uma avalanche de profissionais que estavam sei lá onde até o momento, que vem a onda vindo e surfam na onda. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos ver quem está falando, o que essa pessoa falava antes da onda chegar, o que essa pessoa tem de resultado realmente, em outras áreas, o que ela fala. É importante a gente fazer esse filtro na era digital aí que tem informação para todo lado, né? Nós somos inundados de informação a todo tempo. Mas sobre psicossociais especificamente, tá? É uma coisa extremamente nova? Não. A única novidade é a burocracia, é o problema cartorário da segurança do trabalho, como nós falávamos antes, Documentar, de registrar. documentar isso, evidenciar formalmente no PGR. E por que surgiu essa necessidade, tá? Por que eu digo que os psicossociais não são novidades? Primeiro, porque eles estão no texto NR17 faz muito tempo. Psicofisiológicas, tá? Onde estavam os psicólogos que estão querendo pegar essa fatia para eles? Não, agora com o NR1, somente psicólogo pode avaliar fator psicossocial. Mas, pessoal, mas o psicossocial já está lá na NR35, avaliação psicossocial, que aí é do indivíduo e não do ambiente, que o pessoal está fazendo essa confusão também, da avaliação psicossocial do indivíduo, que já pode ter sido acometido, estar em alguma condição diferente do normal ou não, e do reconhecimento do risco, que aí sim pode contribuir para esse indivíduo desenvolver alguma coisa. É outra confusão que está se fazendo. Mas estava desde a NR17 lá os psicofisiológicos, só que a parte psico sempre foi negligenciada. Por que agora, por força de norma, todo mundo está querendo uma fatia desse bolo? Calma!
Vamos mais devagar, né? E também eu afirmo que não é nenhuma novidade, porque nos balcões do INSS, fiz uma publicação ontem sobre isso, ainda mostrando um print lá do Observatório SST, que tem lá todos os dados do INSS, né? Número de acidentes. Interessantíssimo lá. Se vocês olharem os afastamentos acidentários, B91, que é o auxílio-doença por acidente de trabalho, um dos principais motivos, e que vem escalando ano após ano, são fatores de doença mental ligados ao trabalho. Sim. Ou seja, qual é o fator que foi queimadura? Não, foi doença mental. Foi queda de altura, foi exposição a algum químico que causou aquilo? Não, foi o ambiente de trabalho que tem riscos psicossociais e adoecer o trabalhador. Transtorno fóbico, depressivo, burnout, que está até na moda, tem algumas críticas sobre isso também, enfim. E a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? AEP e AET são fases diferentes. A análise ergonômica preliminar, ela vem para reconhecer a existência do risco, da mesma forma que pode estar dentro da EP ou pode estar numa ferramenta separada. A parte dos psicossociais, tanto faz, depende da metodologia que você adotar. Mas é um reconhecimento prévio, é um reconhecimento antecipado. A partir do momento que eu reconheci, sim, nós vamos precisar do ergonomista, nós vamos precisar tenho um problema, do psicólogo. Daí eu vou Claro. para a ergonomia, né? Eu vou precisar dos especialistas em algum momento. Então, nesse tipo de oportunidade que o mercado nos traz, de uma alteração normativa, que pela própria NR1, os PGRs, quando tem alguma alteração de critério legal, tenho que atualizar os PGRs, que bom. É uma oportunidade de nós unirmos força e fazer um trabalho multidisciplinar. Cada um na sua expertise, inclusive o generalista, que é o consultor que faz o reconhecimento desses riscos. Quer dizer que, se eu ver uma máquina sem proteção e lá com o trabalhador botando a mão dentro da máquina em operação, eu preciso ser engenheiro mecânico especialista em NR12 para reconhecer que aquilo é uma situação de risco? Não. Entende? Eu preciso ser ergonomista para reconhecer que a pessoa carregando o estivador lá, o famoso, como é que chama? O chapa, né? Colocando 5 sacos de cimento na cabeça e carregando lá, que aquilo é um risco ergonômico, ou a pessoa que está desossando frango lá sem pausa, sem nada, fazendo um movimento repetitivo o dia inteiro. Eu preciso ser ergonomista para reconhecer o fator de risco? Se eu tiver agora, Alexandre, se eu chegasse aqui e visse tu comendo às 8h30 da manhã um prato de doce, não, doce, assim, ó. Tu tá ali com 50 brigadeiros, mais um pedaço de torta e mais um biscoito e fritura, assim. Eu preciso ser médico, eu preciso fazer um exame de sangue em ti para dizer, olha, Alexandre, isto aí é um fator de risco para diabetes. Eu não tô dizendo que tu tem diabetes, nem que tu vai ter. Sim. Agora, assim, comer açúcar em excesso não é um fator de risco para diabetes? A pessoa ser sedentária, não fazer nenhum tipo de atividade física, não é um fator de risco para diabetes? Eu não consigo identificar. Faz um exercício, Alexandre. Não faço nada. Bom, isso é um fator de risco para diabetes. Se eu tivesse que formalizar isso no documento, eu já não teria informação suficiente? Sim. Agora, qual que é o próximo passo? Agora tu vai consultar um médico. Eu nem sei qual médico que trata isso, endocrinologista? Pode ser? Não sei. Então, vai procurar um médico, vai fazer exames para ver se, para descobrir se o reconhecimento daquele fator de risco, histórico genético na família, alimentação. A primeira é parar de comer daquele jeito, né? Exato. Fazer um exercício. Uma educação para aquele trabalhador, para aquela pessoa, olha. Não precisa nem chamar o médico. Justo, tu já pode parar de comer, né? Já pode fazer uma campanha. E é isso que tem que fazer na empresa. Exato. Não precisa chamar o psicólogo para ver se o cara está com problema. Vamos melhorar o nosso ambiente aqui, vamos fazer. Algumas coisas são simples, né? Não estou dizendo que tudo, mas algumas coisas são. É isso, essa diferenciação que nós temos que fazer. Reconhecer um risco. Imagina se eu vou precisar do especialista de cada área para reconhecer risco. E é impossível fazer um PGR. E o psicossocial não é diferente. A diabetes não é diferente. O fator de risco é uma coisa. Agora, não. Eu quero avaliar. Avaliação psicossocial para a NR35. O pessoal está confundindo também que é a mesma coisa. Que eu vou ter que chamar os trabalhadores, fazer um exame, fazer um questionário, fazer, sei lá, isso. É uma atividade muito específica que necessita de. Fazendo isso, tu vai ter a percepção do trabalhador e descobrir se ele já foi acometido e já está com algum problema. Tá, e quando tu descobre o problema, qual é o segundo passo? Descobrir a causa raiz do problema. E como é que eu descubro a causa raiz do problema? Opa, eu voltei para estaca zero, eu vou ter que avaliar qual é a condição de risco que ele está exposto, entende? Então é isso. Tem muita bagunça mental aí nas pessoas. Tem gente querendo puxar a brasa pro próprio assado, vendo como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vocês vão ter muita demanda. Meus amiguinhos psicólogos, meus amigos ergonomistas, todos nós podemos, cada um fazendo o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro honesto, justo, sem problema nenhum. Mas não é um momento de briga de classe, é o contrário.
É o momento de a gente sentar junto e dizer como que a gente pode fazer para atender essa demanda aqui. Eu vou precisar de ti. Entende? Nesse momento aqui eu reconheço. Entende? Eu preciso ser psicólogo, por exemplo, para avaliar o fator de risco psicossocial monotonia. É um dos possíveis fatores de risco, tá? Por exemplo, na ferramenta que nós desenvolvemos, né? Nós criamos também uma ferramenta, uma metodologia para avaliação de psicossociais. Eu vou avaliar pela descrição de atividades do PGR que o seu Malaquias, que é vigilante noturno, eu vou lá no ambiente de trabalho dele, ele tem uma guarita de 1 por 1, uma janelinha olhando para o pátio, ele trabalha 12 por 36, ele vai às 7 da noite, fica até às 7 da manhã, ele só tem um monitor preto e branco lá de uma câmerazinha num portão que ele cuida, e ele fica olhando pelaquela janela do pátio e ele tem que esperar o tempo passar. Se tiver qualquer anormalidade, ele tem que ser o cara ali que vai abordar algum indivíduo, tentando ali chamar a polícia, sei lá eu. Só que em 99,99% do tempo não acontece nenhuma anomalia. E ele fica ali 12 horas com baixo estímulo visual, baixíssimo esforço cognitivo. Por isso que eles dormem. Inclusive, sim, acontece pode muito. Dormir e acaba dormindo, né? Com a ausência de tarefas para ocupar o tempo dele, ou seja, a sobrecarga faz mal, mas a subcarga também faz mal. Sim. E aí tem um conceito para o que é monotonia. Tem um conceito bonitinho lá que a gente lendo, a gente consegue entender, lendo o conceito de monotonia e avaliando as atividades. Não precisa ser psicólogo ou ergonomista para entender as coisas básicas. Exato. Obviamente, para tratar, para adequar sim. o posto, fazer programas sim, claro. de qualidade de vida, aí é outra. Perfeito. Mas aí eu identifiquei o risco. Perfeito. Aí eu vou trabalhar no risco. Exatamente. Aí, perfeito. Como você disse bem, aí tem mercado para um monte de gente. Lógico, lógico. E temos que tratar. Eu não estou pelo amor de Deus, não estou menosprezando a necessidade de tratar as doenças mentais. Tanto é que eu falei antes, né? Vou te dar outro exemplo. Vou deixar tu dar um chute agora. Vamos ver. Vamos testar. Vamos testar o teu, como é que tá o teu feeling, tá? Ó, eu atendo uma empresa grande, tá? Tem 5.000 funcionários. Eu atendo como consultor deles. E uma das unidades, que é a maior de todas, eles tiveram um benefício que foi caracterizado B91 como acidente de trabalho. E foi por fator psicossocial. Isso lá em 2021. Tá vendo como não é novidade psicossocial? E eu já entrei nessa empresa justamente para tentar amenizar esse problema. E hoje a gente está bem estruturado. Mas em 2021 ou 2022, agora não me lembro. Um afastamento de um gestor por CDF, que foi por fator psicossocial, foi reconhecido na perícia que foi relacionado ao trabalho. E isso impactou no FAP da empresa por 2 anos. Tá? Resumo da ópera. Me dá um chute, quanto tu acha que custou? Um acidente, uma doença, que é considerado um acidente pelo artigo 20 da Lei 82.3. Quantas empresas? Em torno de 5.000 pessoas em vários CNPJs, né? 0,5% do FAP já arrebentou com... Chuta um valor em reais. Meu Deus. Vou facilitar a tua vida. 500 mil? 500, pô, meio milhão. Um acidente custa meio milhão. Não, eu tô falando do impacto do FAP ao longo de 2 anos. Eu tô falando... É isso aí. Meio milhão. É um valor alto, né? Sim, altíssimo. Nenhuma empresa menospreza. Sabe quanto custou esse? 2,4 milhões. Benefício. Eu fiz uma projeção, tá abaixo, mas eu fiz uma projeção foi pensando no número de trabalhadores. Se subir 0,5% sobre a folha, exatamente. É um caminhão de dinheiro. Exatamente. Isso é um caminhão de dinheiro, tá? Qual empresa aí tem 2,5 milhões praticamente de reais sobrando para torrar? Se nós perder 2,5 milhões, beleza. Nenhuma. Tenho certeza nenhuma. Um afastamento por B91 por CDF, que é relacionado aos fatores psicossociais, em 2021 ou 2022, agora não me lembro o ano que aconteceu, custou, já foi pago isso, tá? Isso já foi pago, já encerrou. Foi pago em 2023 e 2024, 2,4 milhões, arredondando, né? Teve os quebradinhos. E aí vem me falar que psicossocial só agora que a NR1 alterou, ou seja, voltamos para... Vai ter multa de quanto? Vai ter multa de... tá. O cara vai lá na empresa, daí não fez a paga a multa. E o FIR. Sim. Isso não é o problema. As pessoas estão achando que a multa é o problema. Eles vão multar, tá todo mundo, tem que entrar daqui a... Não é o problema. Você colocou lá atrás, que é a questão... A multa da NR é um valor muito pequeno, perto do tudo que tem. O desdobramento é muito maior que isso. Vamos falar de produtividade, motivação de equipe. Isso é até intangível. Sim. Perda de talento, o cara vai embora porque essa empresa é um... Turnover muito alto, horrível, exatamente. O chefe aquela coisa... Absenteísmo, presenteísmo. Exato. A pessoa que está... Tudo bem, eu não estou de atestado,
mas eu não aguento mais botar os pés nesse inferno dessa empresa que vai lá por pura obrigação, Sim, não sim, vê a porque hora precisa do passar, salário, né? está adoecendo, produtividade baixíssima. Isso não vai afetar o resultado de uma empresa? Primeira oportunidade que ele Vai arrumar uma pular outra, ele vai para fora, não outra tenha empresa. dúvida. E quando sair, ainda está tão desgostoso com a empresa que ainda vai entrar com uma causa trabalhista, vai ser outro problema. Percebe a bola de neve que isso vira? E a gente está preso ao quê? Agora que é NR1, a partir de maio eu vou começar a considerar isso, porque agora eu sou obrigado a escrever numa folha de papel, que nem é papel mais, é tudo digital. Então eu sou obrigado a colocar no meu PGR. Então agora eu vou me preocupar. Eu me preocupo, Alexandre, com o resultado. Resultado. Com todo respeito a quem é apaixonado por item de norma, porque não conformidade, porque auditoria, eu tô pouco me lixando para norma. Tô pouco me lixando para norma. O que eu quero dizer com isso? Que eu desrespeito as normas e não acho elas importantes? Não. Eu estou dizendo que o meu objetivo é gerar resultado, seja para os É trabalhadores, foco no que seja, realmente vai seja para impactar, as né? empresas. Seja para as empresas. Se eu gerar resultado, eu estou atendendo as normas e não vai me Agora, incomodar com isso também. um dos resultados financeiros é o não ser interditado, não ser multado, estar em compliance trabalhista, previdenciário, Ok. tributário? Sim. Então, óbvio que dentro do, Vai dentro do respeitar a meu norma. objetivo, eu vou atender as normas. Eu não, né? A empresa, vou orientar como consultor, vou dar todas as saídas e alternativas para a empresa cumprir a norma. Em função dos reflexos que ela traz, não porque eu sou apaixonado por ela. Entende? Tu adora pagar IPVA todo ano? Eu detesto pagar Não, IPVA não. todo ano. Agora, se eu não pagar o IPVA, primeira blitz que eu passar aí, primeira câmerazinha fofoqueira que tem na polícia, né? Eles já pegam pela tua placa, já identificam que tu tá com o IPVA vencido, tu não poderia estar rodando com o veículo, eu vou ser guinchado. Então, óbvio que para não ser guinchado, para não ter o meu carro apreendido e eu não precisar pagar multa e etc e tal, eu vou antecipadamente tomar uma medida de controle que é manter o meu IPVA em dia. Então, é por isso que eu respeito as normas, não porque eu adoro ver NR sendo cumprida, não. Eu gosto de ver empresa saudável financeiramente e trabalhador saudável fisicamente. Esse é o meu objetivo. Muito bom. Jonathan, vamos só para já indo concluir, já estamos com 40 minutos de programa, então o papo corre legal, tranquilo e você fala muito bem. Como é que você vê, então, agora voltando um pouquinho mais para chão de norma, né? PGR e a sua implementação, você como uma pessoa que está aí no mercado, né? O PGR vai virar um PPRA? Não, Sob o ponto de vista de um documento proforme? carta horário, Cartoral, Ctrl+C, Ctrl+V, vai virar não. já virou. Sempre foi. Porque eu sempre falo do PPRA de R$ 100, né? Sim. Eu agora tenho que falar do PGR. PGR 260, né? Porque deu uma Deu uma valorizada, a inflação pegou, né? Mas assim, aquela revolução que se imaginava quando deixou de ser PPRA e passou a ser o PGR com um novo contexto, agora engloba todos os riscos. Nossa, vai ser uma revolução. Desde lá eu falava isso, não vai. Vai continuar a mesma coisa. Quem fazia o PPRA bem feito e realmente tirava do papel e implementava ações de uma maneira inteligente, o PPRA atendia plenamente. Agora, quem fazia mal feito PPRA, continua fazendo mal feito PGR. Quem fazia um PGR de R$ 300 sem psicossociais, vai continuar vendendo por R$ 300 com psicossociais. Tanto é que, pasme, publicamente já circula em várias fontes. Eu não estou falando de empresa A, empresa B, profissional A, profissional B, profissional C. Não estou falando de ninguém aqui. Estou falando do mercado. Talvez um nem descobriu o outro, ainda até eles ficam bravos que já estão fazendo concorrência um para o outro, tá? Mas já tem muitos profissionais vendendo PGRs prontos com psicossociais já reconhecidos, divididinhos por segmento econômico. Olha aqui, eu tenho 60 modelos de PGR, um de padaria, um de metalúrgica, um de serralheria, um de fábrica de móveis, um de hospital, todos já com os psicossociais. Meu Deus. Como que um empresário vai valorizar? Como que o profissional quer ser valorizado? A gente tem a mania muito feia de terceirizar a culpa, né? Porque é o fiscal que nunca aparece, é a empresa que não me valoriza, é o concorrente que é picareta. Percebe que sempre é os outros e nunca sou eu o problema? É muito fácil, né? E reclamar. Quem reclama é criança. Adulto, profissional, identifica o problema, traz um raciocínio lógico e resolve o problema. Né? Criança reclama, adulto resolve. A criança vai reclamar, vai chorar. O que é a reclamação? É a tentativa de chamar a atenção de outras pessoas que te ajudem a resolver um problema que tu não tem capacidade de resolver.
né? E isso é a reclamação, isso é uma coisa infantil. E infelizmente a gente vê muito profissional reclamando, mas não sai do lugar, entende? E o que esse profissional faz? Quem procura por milagre só vai acreditar em mentirosos. Quem está procurando por milagre, eu sou um cara razoável, eu penso no resultado, eu não prometo o que eu não posso cumprir para ninguém. Eu vou prometer algum milagre para ti alguma vez? Eu vou te dar alguma solução mágica e pronta? Vou te vender isso? Não. Em quem essa pessoa vai acreditar é mentirosa. Infelizmente é isso, tá? Então, assim, qualquer profissional, dependente A, B, C, que chegar com a solução mágica e pronta, que tu só copia, troca o nome da empresa, preenche teus dados ali no que já está pronto, Imagina, vou te dar um exemplo. Eu, junto com o Rafael Calisto, que é médico do trabalho, e a Amanda Muniz, que é ergonomista, e eu, engenheiro, olha só, nós juntamos uma equipe multidisciplinar e para desenvolver uma ferramenta inicial para poder reconhecer os fatores de risco, nós estamos trabalhando desde agosto do ano passado. E agora, em janeiro, que a gente deu a primeira versão dela, fazendo reuniões semanais. Nós fizemos cursos com vários profissionais, pesquisando referência bibliográfica, metodologia com evidência científica, vários autores e metodologias internacionais, inclusive já usadas, para avaliar o psicossocial do indivíduo. Agora, como que nós extraímos o que é interessante e aplicável para a gente botar numa ferramenta para avaliar os fatores do ambiente e não do indivíduo? Para poder reconhecer se aquele ambiente é o que gerou isso nesse indivíduo. Nós tivemos que fazer uma logística reversa, uma engenharia reversa da metodologia que avalia o indivíduo, para chegar em como a gente avalia o ambiente. O quanto aquele ambiente contribuiu para isso e de que maneira. Para nós criar uma ferramenta. E a primeira coisa que a gente fala nos nossos cursos, seja para os alunos online ou para as empresas, que cada vez mais empresas estão nos procurando para capacitar as equipes, mesmo com essa ferramenta robusta, com embasamento, com um checklist em vários modelos de matriz, FIMEA, ergonomia, matriz, AIA, a gente já deu várias opções, com conceitos bem definidos, perguntas de sim ou não, comentários, exemplos, para o avaliador poder tomar a decisão com maior assertividade. A primeira coisa que a gente fala, a nossa ferramenta, ainda que a gente se esforçou muito em cima dela, ela não exaure o tema. Tu pode ter que modelar ela para o teu contexto, para a tua realidade. E pode ser que vai ter alguma situação que tu vai avaliar que ela não seja o suficiente, tu vai ter que complementar com outra. A gente tem que vestir as sandálias da humildade e ainda dizer, olha, a gente criou uma coisa razoável. Cada pessoa é uma pessoa, cada local de trabalho é um local de trabalho. E aí tu vê alguém chegando e querendo oferecer troço pronto só para tu... pelo amor de Deus. Não é comprar um kit de montagem de um móvel e achar que todos os móveis vão ser igual. Exato. A empresa ela tem suas características, mesmo do mesmo segmento. Senão seria muito fácil fazer uma empresa, né? Se fosse tão certinho as coisas. Não. O PGR é uma ferramenta, Alexandre. É uma ferramenta. E como tu falou, o mecânico ele pode usar várias ferramentas diferentes para chegar no mesmo resultado. E ele pode usar a mesma ferramenta de várias formas diferentes. Então, é eu que uso o PGR, não é o PGR que me usa. Entende? O que eu costumo falar para os meus clientes, tá? Quando eu vou fazer uma negociação comercial, a habilidade de comunicação do profissional é a principal. Tem que ter conhecimento técnico. Cara, conhecimento técnico tu busca rapidamente. Fácil tu aprende. Ou tu, na pior das hipóteses, eu sou um cara que não sou especialista em quase nada. Não sou engenheiro mecânico, não sou ergonomista, não sou especializado em PPR. Quando eu preciso, eu chamo os especialistas e eles trabalham em conjunto comigo, tá? Agora, a habilidade de comunicação e venda é importantíssimo. E quando eu falo com o empresário, eu tento mostrar o seguinte, ó. Olha, tá vendo essa lista aqui de um monte de sopa de letrinha? Tu não entende nada disso, tu nem precisa entender, tá? Por quê? Porque o PGR, o LTCAT, o PPR, a AET, e etc, etc. Isso são as minhas ferramentas de trabalho. Não é o que eu estou te vendendo. Eu não vendo PGR para cliente nenhum meu, Alexandre. Eu não sou vendedor de PGR. O que eu vendo? Lembra que eu falei? Redução de custo e segurança jurídica. Eu vendo segurança, que aquele cara pode confiar no meu trabalho e quando tiver qualquer problema ligado à área de segurança do trabalho, ele tem alguém do lado que está ali para resolver. Ou para, no mínimo, minimizar o impacto, ou dizer assim, ó, esse aqui é o risco, essas aqui são as possíveis alternativas e soluções. O que tu quer fazer? Para pelo menos dar clareza para ele de onde que ele está pisando. Sem terrorismo, sem menosprezar nada, mas sem superdimensionar nada e deixando o empresário tomar a decisão final, porque quem vai se lascar e o dinheiro é dele. Exatamente. Entende? A decisão tem que ser do empresário. Então, PGR é minha ferramenta. Não é o que eu te entrego. Só que a gente, exatamente o que você falou, a gente está vendendo uma coisa, um pacote baratinho, que não vai resolver o problema da pessoa. É um kit. E depois o cara, se ele tiver um problema, ele vai recorrer a quem?
ele vai achar que os profissionais são todos ruins, porque Claro, a o nossa cara, régua vai lá para o baixo. problema é essa segurança do trabalho aí que, né, o governo, quando na verdade o problema é interno dele, só que ele escolheu as pessoas erradas para buscar a solução dele para resolver o problema, né? E olha, eu vou te dizer que ele nem escolheu. Na maioria das vezes Sim, é o que tem. sim. É o que tem, porque nos meus clientes da Unity, onde a gente passa toda essa filosofia, a gente passa todo esse raciocínio de negócio da SST com essa visão, e assim, tem muita gente que não gosta de mim porque eu sou muito direto, né? Então, eu falo mesmo o que eu penso, acho que até de jeito gaúcho mesmo, que a gente é meio direto ao ponto e Uhum, uhum. tem gente que não interpreta isso bem. Acha que sou grosseiro, isso e aquilo. Cara, você não precisa gostar de mim. Agora, olha o que eu construí, olha os resultados. E vejam como os meus clientes enxergam o nosso trabalho. Isso vai falar por mim, entende? Então, os nossos clientes da Unity, eles absorvem essa maneira de pensar segurança do trabalho como um setor igual a qualquer outro da empresa, que tem que visar a continuidade do negócio, tem que visar aumentar o lucro da empresa, sim. Mas aqui a gente tem que. Não pode esquecer do trabalhador, mas e quem disse? A gente está no momento que se eu disser a pessoa diz, então quer dizer que tu está querendo dizer B. Não, eu disse A. Eu não disse que porque o Sim. meu trabalho visa aumentar o lucro da empresa que eu estou deixando de me preocupar com o trabalhador. Eu não disse isso, você que interpretou isso. Entende? Então, nós temos que aprender a falar de resultado e não de cumprir norma. Nós temos que parar de ser o vendedor de PDF. Uma vez por ano eu apareço aqui te mentindo que tu tem que renovar teu PGR, que nem validade tem, para te cobrar mais uns trocados aí. Então, a gente tem que parar de ser esse profissional. A gente tem que subir essa régua e dar relevância para a segurança do trabalho que ela tem de fato dentro das organizações, né? E os empresários às vezes ficam reféns porque no seu mercado, na sua Por região, desconhecer o que eles precisam, e não tem ninguém que você acaba ensine, né? comprando o mais barato de Exato. uma solução que não vai resolver nada para ele. Exato. E o que os clientes me falam, pô, mas é difícil, Jonathan, porque aqui na minha região só tem picareta, só tem cara vendendo PGR a R$ 300. Eu digo, cara, que bênção. Olha a oportunidade que tu tem. O que tu prefere, tá? Abrir um restaurante num bairro que já tem 5, 6 restaurantes top de linha, super bem frequentados, que os clientes são fiéis e recomendam eles, e tu vai abrir um começando do zero? Ou num bairro que não tem restaurante nenhum? E tu vai ser o único. Tem restaurante ruim, Ou só baratinho, ou só que tem serve baratinho, comida tu vai ruim. pegar um público que quer pagar por qualidade. É a mesma coisa. Que só tem picareta na tua região, agradece a Papai do Céu e abre a tua empresa agora com altíssima qualidade. Vai ter uma fatia do mercado que vai ser tua, inevitavelmente. Pode demorar, não é uma coisa... Lógico, não existe mais. Todo trabalho precisa de Divulgação, tempo, né? investimento, de especialização, divulgação, todo o trabalho, senão seria muito fácil de resolver. Perfeito, exato. Jonathan, muito obrigado pelo bate-papo, queria te agradecer, queria abrir espaço para algum comentário final, fica à vontade. Pô, quem agradece sou eu, né? Até fiz um story antes de vir pra cá dizendo, poxa, quando eu comecei na carreira, quantos anos existe a proteção? 37 anos. 37 anos. Quando eu estava no curso técnico, lá em 2005, 2006, comecei na minha carreira de técnico, quem tinha assinatura da proteção era luxo, porque era sinônimo, e é até hoje, né? Sinônimo de referência de boas informações, de qualidade de informações, de profissional que quer estar atualizado, era aquela empresa, aquela consultoria, ou aquele profissional mesmo, pessoa física, que assinava a revista Proteção. Tu já sabia que aquele cara era diferenciado. E eu pensava, poxa, imagina as pessoas que falam nessa revista, que são entrevistadas, quem escreve para essa revista, são profissionais de alto gabarito, né? Imaginava eu lá, iniciando na carreira. E hoje eu me enxergo aqui na mesa sendo entrevistado na revista. Então, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra. Eu que agradeço a tua presença. Foi muito bom conversar contigo, ver essa sua visão de... não é uma visão totalmente fora do normal, mas é diferenciada em relação à média, né? E comprova que você está num caminho certo, você está conseguindo ampliar o seu escopo, a sua penetração junto ao mercado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, estamos então encerrando o nosso Proteção Tendências de hoje, que ouviu o engenheiro e técnico de segurança, Jonathan Terres. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, tchau, tchau.